O senador general Hamilton Mourão, ao questionar o advogado de Lula em sua sabatina para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, lembrou um precedente de um presidente que indicou seu amigo e advogado para a Suprema Corte nos Estados Unidos. Mourão lembrou que, naquele caso, o ministro teve que renunciar e disse: "Espero que essa história não se repita aqui no Brasil. Tenho confiança na sua reputação ilibada." General Mourão apontou que, como a sabatina já estava avançada, muitas perguntas já haviam sido respondidas e fez algumas breves perguntas. Mourão perguntou se Zanin aceitará receber por palestras pagas por empresários ou advogados. Por fim, General Mourão perguntou: "O senhor não considera que é guerra jurídica alguém ser vítima, investigador, denunciador e julgador?" Ao responder aquele bloco de perguntas, o advogado de Lula esqueceu de responder ao general Mourão. Quando o senador pediu a resposta, Zanin disse que não vê problemas na atividade acadêmica de ministros do Supremo. Sobre a guerra jurídica, Zanin desconversou e chegou a gaguejar. "Eu entendo que é uma questão que pode ser analisada na perspectiva do lawfare, mas teria que ter realmente todos os elementos para verificar se estão presentes as táticas e técnicas que nós apresentamos, no conceito do fenômeno, mas fico à disposição de Vossa Excelência para fazer uma análise mais concreta da situação, se isso não implicar nenhum tipo de antecipação de análise ou de julgamento de um fato concreto." A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar em decisão monocrática em um inquérito administrativo a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo tipo de conteúdo, tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 23 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Davi Alcolumbre, nosso relator, senador veneziano, doutor Zanin, senadoras e senadores. Quando a gente fica por último, a maioria dos assuntos já foram esgotados, mas eu queria começar contando uma historinha aqui que não se passou no Brasil. No ano de 1948, um jovem advogado chamado Abe Fortas defendeu o então candidato democrata nas primárias do ano daquele ano, Lyndon Johnson, e a partir daí passou a ser seu advogado e estabelecer uma relação, inclusive comercial. Lyndon Johnson, com a morte de John Fitzgerald Kennedy, se torna presidente dos Estados Unidos, é eleito no pleito de 1964 para um novo mandato, e em 1965 ele pega um juiz da Suprema Corte e o coloca como embaixador, e com isso abre uma vaga para seu amigo Abe Fortas. Fortas, então, vai para a Suprema Corte, mas, posteriormente, sofre algumas acusações e é obrigado a renunciar. Espero que essa história não se repita aqui no Brasil, doutor Zanin. Tenho confiança na sua reputação ilibada.
E as minhas perguntas serão extremamente objetivas e diretas. Em primeiro lugar, o senhor, como ministro, aceitará ser pago por palestras feitas em empresas? Segundo lugar, o senhor, como ministro, aceitará participar de eventos no Brasil e no exterior pago por advogados? E, em terceiro lugar, o senhor, como alguém que se antepõe duramente àquilo que é, no dizer do meu amigo senador Everton, a guerra jurídica, e, obviamente, todo o termo guerra, ele nasce de algum milico, né? Nasceu do general da Força Aérea Americana, no ano de 2001. O senhor não considera que é guerra jurídica alguém ser vítima, investigador, denunciador e julgador? São essas perguntas, bem objetivas, doutor Zanin. Sucesso para o senhor. Concedo a palavra ao doutor Cristiano Zanin. Obrigado, senhor presidente. Passo a responder as perguntas formuladas pelo eminente senador Flávio Bolsonaro. Aqui, senador Flávio Bolsonaro, eu evidentemente não conheço o caso concreto e não poderia, se conhecesse, falar sobre nenhum caso concreto. De forma geral, os processos têm um rito e cada fase que é encerrada não deve ser reaberta. É o que se chama preclusão. Excepcionalmente, e desde que não haja prejuízo ao processo, o juiz ou o relator do caso pode, de alguma forma, entender que é possível a juntada posterior de algum tipo de material. Mas, insisto, a regra, ao meu ver, deve ser a observância do rito e das fases do processo, que sempre caminha para frente. Em relação à prática de fishing expedition, é uma prática que deve ser condenada porque o Estado não pode eleger alguém como alvo e depois buscar provas contra esse alvo. Na verdade, a atividade de persecução ela deve ser justificada na sua origem e seguir todos os ritos previstos em lei para ser legítima. Os tribunais, inclusive, têm anulado diversas investigações e processos com base na prática do fishing expedition. Então, eu entendo que não é uma prática aceitável dentro do devido processo legal. Respondendo agora às perguntas do eminente senador Messias de Jesus, de fato, existe uma disposição na Constituição que estabelece a necessidade de redução das desigualdades regionais. Isso tem que ser observado nas políticas públicas, na edição de leis e em todos os atos, né, para que seja dado cumprimento à Constituição. Evidentemente que podemos chegar em alguma situação concreta em que haja um conflito aparente entre esse preceito e eventual outro preceito previsto na Constituição. E aí, nessa hipótese, será necessário achar uma solução que concilie a aplicação, né, dos dois preceitos ou eventuais preceitos que estejam hipoteticamente em colisão. Em relação aos questionamentos que foram apresentados pelo eminente senador Cleitinho, e aqui respondendo em tese, né, eu entendo que a taxa só pode ser cobrada se houver prestação de um serviço. E com relação pelo Estado, né, taxa só pode ser cobrada se houver a prestação de um serviço pelo Estado. E em relação à hipótese de retirada de um bem pelo não pagamento de um tributo,
Isso cabe à legislação, cabe ao Congresso estabelecer as hipóteses de cobrança do tributo e, eventualmente, hipóteses que possam isentar o contribuinte ou, então, que possam minimizar consequências jurídicas. Então, aqui me parece mais uma situação de uma solução hipoteticamente legislativa e não judicial. Só uma tréplica, presidente. Só para eu fiz essa pergunta para Vossa Excelência, é porque a gente vai fazer projeto aqui. O que muitas das vezes acontece é que vai para vocês julgarem. Então, o que eu queria saber é se você acha justo. É aqui que a gente vai fazer. Eu sempre fiz isso, legislar. Mas acaba que você julga algumas leis, interpreta algumas leis, se é inconstitucional ou constitucional. Então, eu queria saber de Vossa Excelência se você acha justo apreender um bem, que é do cidadão que custou comprar ele. É só isso. A gente vai fazer aqui, se caso for para vocês, que se estiver lá para julgar, julgue a favor do povo. Vamos iniciar, consultar o doutor Cristiano Zanin, se ele deseja ter uma pausa. Presidente, ele não respondeu às minhas perguntas. Ah, exatamente. O senhor está de má fé comigo hoje, hein, presidente? Perdão. Logo do general. Com qualquer um, presidente, agora com o general. Logo do general. Tem muita cora. Desculpa, respondendo as perguntas do eminente senador Hamilton Mourão. A Constituição prevê a possibilidade do magistrado ter atividade acadêmica. Então, eu penso que aquilo que se enquadrar como atividade acadêmica está dentro do que prevê a Constituição. Se a atividade não puder ser enquadrada como acadêmica, e eu não posso aqui fazer um juízo hipotético em relação às situações que foram colocadas, mas o importante é a configuração de uma atividade acadêmica naquilo que o magistrado possa fazer para além do exercício da sua função. E em relação à questão que foi colocada, né, sobre a guerra jurídica, eu entendo que é uma questão que pode ser analisada na perspectiva do LOFA, mas teria que ter realmente todos os elementos para verificar se estão presentes as táticas e técnicas que nós apresentamos, né, no conceito do fenômeno, mas fico à disposição também de Vossa Excelência para fazer uma análise mais concreta da situação, se isso não implicar nenhum tipo de antecipação, de análise ou de julgamento de um fato concreto. Vou suspender aqui por 5 minutos e daqui a pouco a gente retorna. Diga quem falta, que é bom.